Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Raquel Ogando, sou diretora de comunicação e reputação aqui na BRF. Tenho o prazer de estar com vocês aqui hoje para mediar essa conversa, a nossa primeira conversa live com o Dr. Esper Calas, infectologista e professor da Universidade de São Paulo. Dr. Esper, que também tem nos apoiado e nos orientado aqui na BRF desde o início da pandemia, com relação às medidas de saúde que têm sido adotadas aqui na companhia. Para a BRF, segurança é um compromisso fundamental, tão essencial quanto continuar produzindo alimentos de qualidade e mantendo o abastecimento da população nesse momento, é garantir a segurança dos nossos colaboradores e de todas as pessoas envolvidas no nosso contexto operacional. E isso tem sido feito sob a orientação técnica do Dr. Esper. Além do cuidado com as pessoas, aqui na BRF também temos buscado compartilhar conhecimento e os aprendizados que temos tido ao longo dessa jornada. Tanto no contato direto com as autoridades, especialmente nos municípios onde nós estamos presentes, quanto com os nossos colaboradores e parceiros, porque aqui na BRF nós acreditamos na evolução pelo conhecimento, e esse é um momento de muito aprendizado. E esse momento, essa live aqui foi feita pensando nisso, né? Essa conversa dessa frente de atuação de compartilhar conhecimento, pensando em levar a todos um apoio por meio de informação de qualidade vinda diretamente de um especialista. Então, eu convido a todos para participarem conosco hoje aqui. Esse será um encontro que terá 1 hora de duração. Todos podem esclarecer as suas dúvidas sobre os sintomas, os cuidados básicos no dia a dia, enfim, como que a gente pode continuar se cuidando nesse período da pandemia. Vamos aproveitar o especialista, todos podem participar enviando suas perguntas, também podem votar, e vamos priorizar as perguntas mais votadas. A nossa conversa será moderada, eu conto aqui com o apoio da Isabel Lopes e da Clarice Pantoja, do nosso time de comunicação e do nosso time de cultura. As duas estarão conosco aqui, ajudando nessa moderação, na moderação das perguntas, o apoio técnico aqui do César, da nossa TI, também com a gente, o André e a Bruna aqui acompanhando na live, e espero que seja proveitoso para todos vocês. A nossa conversa tem o objetivo de responder o maior número de perguntas possível. A gente sabe que podem vir muitas perguntas, e essa aqui é uma primeira live. As questões que vierem aqui também podem fomentar outras oportunidades de bate-papo com esse público. Esperamos que seja proveitoso, e eu quero passar, então, a palavra aqui para o Dr. Esper, para iniciar a nossa conversa. Dr. Esper, bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Raquel, obrigado a todos. É um prazer para mim estar nessa oportunidade esclarecendo algumas das coisas relacionadas à Covid-19. Eu, então, preparei algumas imagens para mostrar para todo mundo, e eu acho que isso poderia nos ajudar a entender um pouco da pandemia, saber mais ou menos o que está diante da gente e de que forma a gente pode criar algumas ações para tentar combater. Então, eu sou médico infectologista, eu trabalho no HC da Faculdade de Medicina da USP, e a gente vem, desde o começo dessa pandemia, sofrendo com o número de casos que vem aumentando. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP é um dos principais centros de acolhimento dos pacientes graves aqui na região metropolitana de São Paulo. E lá a gente tem aproximadamente 520 pacientes hoje que estão dentro do hospital, sendo que 240 aproximadamente estão na UTI. Todas as nossas equipes foram redirecionadas para atendimento de pacientes com a Covid, e a gente trabalha com um sistema de referenciamento aqui na região metropolitana de São Paulo, porque os casos que são atendidos independente do hospital seguem uma rede de ir para um hospital A, B, C ou D para distribuir dentro do sistema do qual fazemos parte junto à Secretaria de Estado da Saúde. Eu estou fazendo essa live muito também em agradecimento à BRF. Como várias outras empresas fizeram,
BRF, desde o começo, vem apoiando as ações do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Não só eles deram mais de 5 toneladas de alimento para o Instituto Central do Hospital das Clínicas, especialmente alimentos que têm proteínas para a gente preparar as refeições dos funcionários, como também aportaram R$1 milhão para um projeto de pesquisa de novos medicamentos para tentativa de tratamento de pessoas com Covid-19. É importante dizer que dentro desse Instituto Central que vocês estão vendo aqui, deixa eu botar meu laser, não consigo, mas no Instituto Central é o local onde nós temos até 900 leitos que podem acolher pacientes com Covid-19. E nesse instituto trabalham 7.000 dos 21.000 funcionários do Hospital das Clínicas, que atendem todos os dias. Essas pessoas estão na linha de frente de tratamento, se expondo, evidentemente, ao risco profissional de adquirir Covid-19. Infelizmente, vários dos nossos funcionários acabaram pegando a infecção e que dificulta ainda mais as nossas ações para tentar combater essa epidemia. Então, ajudas como a que veio da BRF, através desse programa que nós criamos, chamado HC Convida, foi o que tem nos ajudado a enfrentar, no enfrentamento dessa pandemia. Nós temos vários vírus que causam infecções respiratórias, então são centenas de vírus, e eles circulam todos os anos. A gente acha que todos nós temos dezenas de vírus pelos quais somos infectados todo ano. É praticamente impossível você passar uma semana sem entrar em contato com um vírus novo. Mas, felizmente, a maioria dessas infecções não resulta em doença. E, de fato, em pessoas, em adultos, por exemplo, a gente espera que, em média, aconteça aproximadamente 3 infecções respiratórias por ano. Isso faz parte da natureza humana, faz parte do equilíbrio que a gente tem com esses germes que circulam por aí. Eventualmente, um novo germe aparece, e esse novo germe leva a vantagem de pegar toda a população humana sem defesa. Ele chega no que a gente chama solo virgem, ele pode se espalhar com muita facilidade. Ao contrário dos vários outros germes que tem, que uma parte da população já tem defesa, outra parte da população pode pegar a infecção, um novo germe, como é o novo coronavírus, começa a se espalhar muito rápido. E esse espalhamento causa uma disseminação que a gente define como pandemia. Então, essa é a cara do vírus. O coronavírus, que é chamado de SARS-CoV-2, esse nome foi dado por um grupo que faz nomenclatura de vírus, né? Eles dão nome para germes de uma forma geral, mas especificamente para vírus, tem essa estrutura. Ele chama coronavírus porque tem uma superfície que parece uma coroa mesmo. Então, é essa coisinha vermelha aqui que a gente chama de que a gente chama de ponta. Do inglês vem spike, por isso que vem essa letra S aqui. É onde o vírus utiliza para chegar numa célula do nosso organismo, especificamente as células que estão atapetando a nossa via respiratória, nariz, garganta, traqueia, brônquios, pulmões. Aí o vírus encosta na célula, ele entra dentro dela e começa a se multiplicar. E essa coisinha aqui, que é microscópica, a gente não consegue enxergar, faz com que na superfície da via respiratória comece a se multiplicar uma grande quantidade de germes. Esses vírus, eles ganham um grande número e eles acabam levando a um aumento do processo de inflamação da via respiratória. Então, por isso que a pessoa tem tosse, por isso que a pessoa tem febre, por isso que a pessoa, às vezes, infelizmente, uma percentagem delas acaba desenvolvendo uma falta de ar progressiva. Agora, por que justo agora apareceu um vírus novo? O que faz com que isso acontece? De fato, não é a primeira vez. Teve várias outras vezes na história da humanidade, talvez inúmeras vezes que a gente não tem como contar, que um germe saiu de um animal e causou uma infecção em gente. Esses germes que têm a capacidade de fazer esse salto
é o que a gente apelida tecnicamente em medicina, epidemiologia, biologia, de zoonoses. Zoo que vem de animais. Então, isso passa para humanos, e se ele ganha a capacidade de passar de humanos para humanos, aí a gente pode começar a ter problemas. Então, qual é o que aconteceu com o novo coronavírus? Muito provavelmente, o ancestral dele veio de um morcego. Como que o vírus saltou do morcego para as pessoas, a gente não sabe. Pode ter sido, a primeira coisa que passa na cabeça de todo mundo é alguém que chega, pega um morcego assim, arranca um pedaço dele e começa a comer. Mas, evidentemente, que essa é uma possibilidade menos provável, porque o vírus existe no morcego de várias maneiras. Ele existe na urina do morcego, ele existe nas fezes do morcego, ou até mesmo na forma dele morder alguma presa, e aí ele passa pela saliva. A gente não conhece muito bem como isso acontece. Fato é que, algumas vezes, coronavírus diferentes foram transmitidos de animais para humanos, e geralmente a fonte comum deles são os morcegos, que são muito comuns, distribuídos no mundo todo. Então, a primeira coisa que alguém pode começar a pensar é assim: vamos matar tudo quanto é morcego que existe por aí. A gente não consegue, porque eles são 1/4 de todas as espécies de mamíferos que existem no mundo inteiro, estão distribuídos em todos os continentes, só não tem morcego na Antártica e no Ártico, mas no resto, em todo lugar existe, e eles fazem parte de uma cadeia importante do equilíbrio da nossa natureza. Se a gente matar todos os morcegos, vai ter uma proliferação de insetos, vai ter uma proliferação de outros animais, vai ter um desequilíbrio, pode aparecer ainda mais doenças. Então, acho que o que a gente precisa é ficar vigilante para saber quando é que esses fenômenos acontecem. E por 7 vezes, pelo menos na nossa história, um coronavírus saiu de um morcego e veio causar infecções em homens. E foi o que aconteceu agora. Então, o que se passou foi que nessa região da China, aqui está o mapinha da China que vocês estão vendo, nessa região sudeste da China, tem uma cidade chamada Wuhan, que é esta cidade que está no mapa, onde tem um entroncamento de várias linhas férreas, rodoviárias, numa população de cerca de 11 milhões de habitantes. E ela está numa província chamada Hubei, onde vivem aproximadamente 20 milhões de habitantes. É uma cidade cosmopolita, parecida com São Paulo, vários prédios, várias estruturas, indústrias, etc. E acredita-se que foi lá que começaram a acontecer os primeiros casos notados pelos médicos, porque a gente não sabe qual foi o caso número 1, e nem se foi exatamente nessa cidade onde aconteceu isso. Mas houve uma disseminação a partir desse local. E o vírus começou a se espalhar, causando uma pneumonia desconhecida ainda em dezembro, e depois de dezembro ele começou a causar mais casos no início de janeiro. Surpreendentemente, por um período muito rápido, os pesquisadores dessa região da China, tem um instituto de virologia nessa mesma cidade, publicou a sequência genética do vírus, do novo coronavírus, no dia 12 de janeiro, o que permitiu uma corrida de produção de novos testes e produção e tentativa de achar medicamentos para tratamento. Com o espalhar do vírus, a Organização Mundial da Saúde decretou no dia 30 de janeiro que se tratava de uma emergência global. O primeiro caso que aconteceu no Brasil veio de uma pessoa que viajou da região onde estava tendo casos na Itália para São Paulo. Essa região na Itália é a Lombardia, onde fica ali Milão, e aí foi o centro da pandemia italiana. E um homem de 61 anos que estava em viagem a negócios, veio da Lombardia para São Paulo, começou a desenvolver tosse, febre, o quadro dele foi brando, tanto que ele curou da doença tranquilamente, a despeito de ter ficado alguns poucos dias internado, mas ele teve o primeiro teste positivo aqui no Brasil. Com esse primeiro teste positivo, a gente percebeu que o vírus estava chegando aqui. E aí, vários outros casos começaram a aparecer nas semanas subsequentes, e o vírus, de fato, começou a espalhar de uma forma mais significativa na região metropolitana de São Paulo, a partir mais ou menos da segunda metade de março. Eu depois vou mostrar para vocês um gráfico.
A Organização Mundial da Saúde declarou se tratar de uma pandemia no dia 11 de março. E o que é uma pandemia? O que é uma epidemia? O que é um surto? Então, geralmente, isso são definições da disseminação de um vírus, do espalhamento de um vírus, dependendo do alcance dele. Se acontece o espalhamento ou a disseminação numa região bem localizada, a gente chama mais de surto. Se pega mais de um país inteiro ou vários países, a gente chama de epidemia. E se pega todos os países, praticamente todos os continentes, a Organização Mundial da Saúde dá essa definição de pandemia, que foi estabelecida no dia 11 de março, como a gente está fazendo. E por quê? Esse aqui é um site, se alguém quiser depois acompanhar, basta escrever Johns Hopkins Covid Map, que é de mapa em inglês, vocês vão facilmente achar isso na internet. É um contador que existe disponível, onde a gente acompanha o número de casos que estão acontecendo e eles atualizam o tempo todo. Esse mapa colhe informações de todos os países que torna disponível o número de casos que tem, etc., para a gente saber como que o vírus vem se espalhando. Eu fiz uma impressão da tela e coloquei nessa imagem agora cedo, para ver qual que era a situação. Mas provavelmente, se a gente entrar agora, o número já está um pouquinho maior, infelizmente. Então, o que vocês estão vendo aqui em vermelho é o número de casos que foram notificados por todos os países no mundo. São 4,5 milhões de pessoas que tiveram a Covid-19 e, infelizmente, 300 mil já morreram da doença. Esse número vai continuar aumentando na medida que a epidemia ainda está se disseminando nas diferentes regiões do mundo. Eu vou usar esse mapa só para mostrar para vocês como que o vírus caminhou. Tá? Aqui é a região da China, onde ele surgiu. Aí depois ele começou a espalhar para alguns outros países no sudeste da Ásia. Dali, a gente notou que começou a ter um aumento de casos no Oriente Médio, no Irã, mas também, aliás, no Irã, depois veio alguns casos no Oriente Médio, mas concomitantemente apareceram casos, especialmente aqui na Itália, e isso começou a se espalhar pela Europa. Quando chegou na Europa, começaram a aparecer os primeiros casos nos Estados Unidos, principalmente na costa leste e na costa oeste do país. Costa leste, costa oeste do país. E no Brasil, na região da América do Sul, principalmente, foi a última região, junto com a África, onde começaram a acontecer casos. Então, a epidemia tem ciclos diferentes. Ela começou mais na China, na Ásia primeiro, o grande pico deles foi fim de janeiro, começo de fevereiro. Depois, na Europa, foi principalmente fevereiro, março. Estados Unidos foi março, abril, e nós estamos entrando em abril, maio, no nosso pico, provavelmente, a depender do andamento da infecção nas semanas que vão vir. Esse aqui é o mapa brasileiro. Nós temos aqui do lado esquerdo os casos. Esse aqui é de anteontem, porque eu não achei um mapa bonito como esse que pudesse estar disponível ontem ou hoje, mas ele teve pouca modificação a partir de anteontem, se não me engano, então é do dia 13. Então aqui você vê que quanto mais escuro o estado, maior é o número de casos que aconteceram proporcional à população. Então veja só que São Paulo foi onde teve a introdução, é onde a gente tem mais casos. Então, do número de casos acumulados, que a gente está aproximado, quase chegando a 200 mil, se não me engano, acabou de passar 200 mil, 25% deles são aqui no estado de São Paulo. Depois começam a aparecer casos em vários outros estados, mas principalmente na região norte. Então, teve problemas graves no Amazonas, no Pará, e na região nordeste, onde está tendo muitos casos no Maranhão, no Ceará, e agora Pernambuco, agora também Bahia está começando a crescer, mas principalmente Ceará, Maranhão e Pernambuco, e também no Rio de Janeiro, que a coisa começou também a crescer relativamente rápido. Qual que é o ciclo dessa epidemia aqui no Brasil? Quem está na frente é São Paulo, vai fazendo a sua curva, depois vem Rio de Janeiro, junto com Pará e Amazonas, depois alguns estados do Nordeste, sendo que o Ceará largou na frente. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ter várias ondas epidêmicas diferentes no Brasil.
Algumas vão na frente, outras vêm um pouco atrás, e isso é importante, porque quando a gente conhece essas curvas epidêmicas, dá para cada estado e cada município planejar ações que são específicas para os locais, dependendo do aumento de casos. E qual é o problema? Porque na medida que vão aumentando os casos, vão aumentando as mortes. Então, vejam só, nós temos aqui um aumento progressivo de mortes. Esse aqui eu peguei o dado consolidado até ontem. A gente já está com 14 mil mortes no Brasil. E vejam que o número diário de mortes, nessas barrinhas aqui embaixo no gráfico, vem com uma tendência de aumento também. Então, a gente vai aumentando e isso vai, infelizmente, continuar aumentando pelo menos nas próximas 2 semanas. E por que eu estou dizendo isso? Porque primeiro aumentam as infecções, depois aumentam os casos e finalmente vem a onda das mortes. Se as infecções acontecem hoje, elas levam aproximadamente 5 dias para as pessoas começarem a ter sintomas. Depois desses 5 dias, mais uns 7 a 10 dias para aquela percentagem de pessoas que vão ficar doentes, procurar um hospital. E depois que elas chegam no hospital, se a coisa vai mal, demora 1 a 2 ou 3 semanas para, infelizmente, a pessoa morrer. Então, é sempre assim, primeiro a infecção, depois os casos, depois mortes, o que significa que a curva de morte vem sempre mais atrasada. Então, você quer saber o que vai acontecer com as mortes daqui a 2, 3 semanas, olha para a curva de casos hoje. E isso vai provavelmente mostrar que, infelizmente, o Brasil, em algum momento, talvez passe de 1.000 mortes por dia ou até mais. A transmissão do vírus é muito fácil, e isso é uma das coisas que é desconcertante para a gente, porque no começo achava-se que ele era um vírus transmitido somente com um contato muito próximo de pessoa a pessoa. Por que isso? Porque na região da China, onde aconteceram muitos casos, eles começaram a descrever que geralmente chegava um chefe de família que trabalhava fora de casa, começava a ter sintomas, 5 dias depois, 3, 4 dias depois começava a esposa, os filhos, e depois mais um outro parente que morava em casa. Eram surtos bem localizados intrafamiliares. Mas depois a gente começou a perceber que o vírus transmite mais fácil do que isso. Não é só através de gotículas respiratórias, mas provavelmente de contato pessoa a pessoa. E contato pessoa a pessoa é relativamente banal. Você está numa reunião de trabalho e aí você tem senta a uma mesa, umas 4, 5 pessoas, todo mundo se cumprimenta, sai dali. Basta um contato simples assim para já ter transmissão. E isso foi, inclusive, visto pelos alemães, quando eles viram algumas pessoas chegando da China para a Alemanha durante a epidemia de Wuhan, que chegaram na Alemanha para fazer algumas reuniões. E lá, uma reunião que já teve a transmissão para 2, 3, 4 pessoas. Anteontem foi publicado um trabalho nos Estados Unidos que teve um ensaio de coral com 80 pessoas, bastou uma pessoa para ficar infectada, que depois de alguns dias, 80% dos membros do coral ficaram com a infecção. Então, o vírus é transmitido com uma relativa facilidade. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse contato muito fácil colocou como uma das principais medidas para a gente reduzir a transmissão o distanciamento social. Então, aquela história do brasileiro, que é muito caloroso, sempre foi, carinhoso um com o outro, de chega, abraça, cumprimenta, dá um beijinho, e dependendo do estado, vai até 3 beijinhos. Aumenta muito a chance do vírus ser transmitido. E o que a gente aprendeu com o que foi feito na China, depois na Itália, é que quando você diminui o distanciamento, você aumenta o distanciamento social, aumenta o isolamento das pessoas, a epidemia perde força. Então, infelizmente, a medida mais eficaz que a gente tem hoje para evitar que o vírus se espalhe muito rápido é tentar fazer as pessoas manterem o isolamento. E é isso que fez com que o Estado de São Paulo decidisse, no dia 17 de março, parar com as aulas e fechar a maior parte do comércio para poder fazer com que não aumentasse muito rápido a infecção. E o que a gente vem aprendendo também, que uma outra forma de impedir a transmissão é o uso de máscaras. A gente ainda não sabe totalmente os detalhes do impacto do uso de máscaras. Mas quando eu me lembro muito bem, quando começou a epidemia, eu falava para todo mundo
que o lugar de usar máscara só quando você tinha contato próximo com alguém que estava com sintomas ou algum paciente que tinha o diagnóstico da Covid-19. E isso estava, inclusive, no site dos órgãos de vários governos, inclusive dos Estados Unidos, que o uso de máscara em público era uma coisa que não se justificava. Mas o que a gente vem aprendendo é que mudou. A gente vai ganhando conhecimento durante essa pandemia e sabemos hoje que o uso de máscara traz algum efeito. Então, cada vez mais, o uso de máscaras, inclusive em ambientes públicos, como andar pela rua, ou ir no supermercado, ou fazer uma coisa banal do dia a dia em ambiente livre, é algo recomendável. E isso vem mudando e se transformando cada vez mais em algo adotado pelos diferentes países. Foi adotado agora recentemente, inclusive aqui em São Paulo, a sugestão do uso de máscaras para todo mundo. Os sintomas da doença são muito inespecíficos, que a gente costuma dizer. Uma grande parte das pessoas não vão ter sintoma nenhum. Vão só descobrir se por acaso fez um exame por qualquer outra razão, daquele que tira um cotonete do nariz e o exame dá positivo. Mas a maioria das pessoas que desenvolve doença costuma ter febre, costuma ter tosse e cansaço ou fadiga. Tem vários outros sintomas que chamam menos a atenção, e não vou entrar em detalhes, mas tem um outro, que inclusive eu não coloquei aqui no slide, é que 70% das pessoas perdem o olfato e perdem o olfato ou o paladar. Então eu tive um caso de uma moça, foi muito curioso, que ela cozinha para os filhos e as crianças começaram a reclamar da comida. A comida estava ruim demais, não estava intragável, não estava conseguindo comer, começaram a deixar o prato de fora. Aí chegou o marido dela, falou, por que eles não querem comer? Eu falei, eles estão reclamando da minha comida, eles sempre gostaram da minha comida. Aí ele foi experimentar, o sal estava insuportável. Por quê? Porque a esposa dele estava começando com sintomas e o que foi o mais marcante é que ela perdeu a capacidade de perceber o sabor dos alimentos. Então, ela colocava muito sal, não colocava sal, não conseguia perceber as coisas. Mas o principal é febre, tosse, cansaço, e quando aparece essa falta de paladar ou falta de olfato, é muito sugestivo de ser Covid-19. Agora, qual é o problema? É que tem uma percentagem dessas pessoas que pode desenvolver uma doença grave, que é uma falta de ar progressiva, e essa falta de ar, sim, pode levar a pessoa a ter que ir correndo para o hospital, e às vezes ir correndo para o hospital, nem isso não serve para manter a respiração só com oxigênio, precisa ir para o ventilador, precisa ir para a UTI, e a coisa pode ir muito mal, e infelizmente uma percentagem acaba morrendo. Então, qual é o problema? É principalmente isso. Isso aqui são algumas fotos, para quem não está habituado, de tomografias de pulmão. Então, o pulmão costuma ter esse negócio meio escurinho que vocês estão vendo aqui na seta, mas às vezes aparecem umas manchas que parecem uns flocos de algodão. E esses flocos de algodão são os sítios da pneumonia. E, infelizmente, tem uns casos graves que esses flocos de algodão se transformam em áreas de pneumonia extensas, e é isso que pode fazer a pessoa ficar sem ar e acabar morrendo da doença se não for para uma UTI. Qual é o problema dessa infecção? É que a principal característica é que as pessoas que mais morrem da Covid-19 são aquelas de mais idade. Então, quando você olha que a percentagem de pessoas que morrem nessa faixa etária de mais novos é muito, muito baixa, quando a gente compara com as pessoas de mais idade. E infelizmente, quando você chega em pessoas, por exemplo, acima de 90 anos, a frequência de pessoas que morrem pode chegar a tão próximas quanto 50%. A gente tem que ter uma atenção especial para as pessoas de idade, para os abrigos de pessoas de idade, para as casas de repouso, para locais onde tem a aglomeração de pessoas que são suscetíveis de ter doença. Então, a gente faz o diagnóstico baseado na presença. Deixa eu só ver se eu. É esse gráfico que eu queria mostrar. Então, esses aqui são dados do estado de São Paulo. Observem aqui nesse gráfico à esquerda o número de casos. Isso aqui foi até anteontem, onde a gente estava chegando a cerca de 42 mil casos. Então, vocês vejam que o número de casos
está distribuído pela faixa etária. Então, aqui, menos de 10 anos, de 10 a 20 anos de idade, 20 a 30, 30 a 40, 50, 60, 70, 80, 90 e acima de 90. A maior parte das pessoas que se infectam estão entre os adultos jovens. Estão vendo? Olha aqui, o maior número de casos concentra entre 30 e 40 anos de idade. Agora, as pessoas que morrem da doença, a maior parte está na população mais idosa. Vocês estão vendo para o lado de cá. E aqui tem esse aspecto da idade que vem junto com um outro aspecto muito importante, que não basta a pessoa ter mais idade, mas aqueles que têm outras doenças junto são aqueles que vão ter doença mais grave. Olha, para vocês verem aqui que de 60% das pessoas que morreram tinham cardiopatia. 44% das pessoas que morreram tinham diabetes. 11,3% das pessoas que morreram tinham doença neurológica. E assim sucessivamente, para mostrar que, muito provavelmente, as pessoas que já têm problemas de saúde são aquelas que estão mais sujeitas de ter uma doença mais agressiva e, infelizmente, são as mais sujeitas de morrer da doença. Esse gráfico aqui mostra, esses desenhos, como a gente faz o diagnóstico. Nós temos 2 tipos de teste. O primeiro deles é o que chama de detecção do vírus, da detecção do material genético. Então, ele basicamente responde se a pessoa está ou não está com o vírus. E a sorologia, que pode ser feita em laboratório, ou ela pode ser feita através de uma coleta de sangue, uma coleta de sangue que coloca num teste rápido, que é aquele, parece um sabonetinho, assim, que você pinga algumas gotas para saber se está positivo ou negativo, vai dizer se a pessoa teve ou não teve o vírus. Então, esses 2 testes estão sendo progressivamente incorporados e a gente vai, aos poucos, saber como interpretá-los. Mas, toda vez que se fala, o governo está fazendo testes, eles estão se referindo principalmente a essa detecção do RNA do vírus pela PCR, que é o nome que se usa mais. Então, no começo tinha um problema de suprimento desses testes, agora eles estão sendo feitos com maior frequência, estão se tornando mais disponíveis nas diferentes locais. O Estado de São Paulo está praticamente já zerou a fila e agora eles estão ampliando o teste para qualquer pessoa que tiver qualquer sintoma de infecção respiratória. Bem, o tratamento é uma combinação de coisas, é uma doença complexa, a gente oferece principalmente o suporte. E como é que a gente fala suporte? É fazer com que a pessoa respire melhor, fazer com que ela consiga manter os seus níveis de oxigênio, quer seja fazendo exercícios respiratórios, depois a gente passa para ofertar oxigênio naquele tubinho que vai no nariz, às vezes você aumenta a quantidade, e para os casos mais graves, que a pessoa mesmo assim não consegue respirar direito, tem que ir para a UTI, ser entubada e mantida no ventilador. Então, grande parte das dificuldades que a gente tem é ter uma rede de hospitais com leitos de UTI para acolher esses casos mais graves. O segundo é através de uso de remédios que combatam o vírus. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem um remédio bom para isso. Tem várias tentativas, entre elas esse remédio novo que foi lançado nos Estados Unidos agora, mas ele tem um efeito relativamente limitado. Infelizmente, as informações que a gente vem vendo científicas publicadas da cloroquina mostra que ela não tem um efeito adequado, efeito não foi confirmado por estudos que saíram, inclusive 2 novos estudos ontem que mostraram que não ajuda nem na forma mais leve da doença, como na forma mais agressiva da doença. Há outros remédios que estão sendo investigados por aí, que a gente precisa fazer os estudos de pesquisa para ter certeza se eles funcionam ou não. A outra coisa que a gente faz é reduzir a inflamação. Então, isso é reservado para os casos mais graves. A gente seleciona aqueles que vão se beneficiar de um remédio de um tipo ou remédio de outro tipo, que é uma forma da gente avaliar o paciente, que é muito particular. A avaliação tem que ser muito individualizada para saber qual é o momento deles receberem esses redutores de inflamação. E, finalmente, a prevenção de coágulos, que é algo que é novo, a gente está aprendendo nessas últimas semanas, que faz com que provavelmente diminua um pouco esse dano pulmonar.
Então, tem alguns indícios de que isso funcione, vários estudos estão sendo feitos para tentar resolver essa questão. E, finalmente, o que a gente precisa mesmo é ter uma vacina boa, porque eu acho que, a despeito de todos esses esforços, mesmo que a gente reduza o número de casos no Brasil e comece a abrir as atividades, os outros países já viram que quando você começa a abrir atividades, o número de casos pode tender a subir outra vez. Mas o que vai mudar tudo isso é o dia que a gente tiver uma vacina. Então, esse aqui é um desenho mostrando as várias formas de desenvolvimento de vacinas, várias estratégias, mas o que precisa ficar aqui é a ideia de que quando a gente tiver uma vacina que puder dar, especialmente para as pessoas que têm outras doenças, os nossos idosos, a gente talvez consiga reverter a situação e voltar à vida normal que a gente tinha ainda até fevereiro desse ano aqui no Brasil. Acho que é isso que eu queria comentar com vocês, e eu estou aqui à disposição para perguntas que as pessoas tenham mandado aqui através da live. E só a última coisa, agradecer mais uma vez a BRF e todos os doadores do Hospital das Clínicas, que vêm doando para a gente melhorar a nossa infraestrutura para fazer as atividades do HC Convida. Então, eu convido vocês a entrarem na página do viralcure.org/br/HC para descobrir, conhecer um pouco do que a gente está fazendo por lá. Raquel. Tá muda, Raquel. Tá no mudo, Raquel. Obrigada, doutora. Tivemos muitas respostas já nessa sua primeira fala para várias perguntas que chegaram aqui. Tem algumas perguntas importantes, né? Você falou para a gente um pouco sobre contaminação, né? Sobre esse vírus ter essa característica de uma rápida disseminação. E a gente tem aqui uma primeira pergunta, que é nesse quesito da disseminação e da contaminação, uma pergunta da Márcia, foi aqui bem votada. Gostaria de saber, afinal, quanto tempo o vírus resiste sobre os diferentes tipos de superfície? Tem uma questão aí de tempo de sobrevivência, as pessoas têm tomado cuidado, desinfetando todos os itens que entram para dentro de casa. O que a gente pode falar aí cientificamente a respeito da sobrevivência do vírus nos diferentes tipos de superfície e os cuidados que a gente precisa tomar em casa com qualquer coisa que chega de fora? Márcia, a gente ainda está aprendendo essas coisas, sabia? Tem coisas que a gente não tem resposta definitiva, mas a gente, infelizmente, descobriu que o vírus tem algum grau de resistência. Agora, o que precisa saber é que ele resiste muito pouco a qualquer limpeza. Então, se você tem um sabão simples, um álcool 70 simples, qualquer coisa que você passa na superfície, ele morre. Então, há alguns cálculos, por exemplo, em laboratório, se você coloca ele em superfície plástica, em condições de umidade adequadas, ele pode ficar até 3 dias. Agora, basta uma limpeza simples com um pano, com um sabão simples, ele vai embora. Então, eu acho que mais importante do que saber quanto tempo ele dura é manter tudo mais limpo do que a gente está habituado. E aos poucos a gente vai entendendo um pouco melhor essas formas de transmissão. Tá ótimo, a sua recomendação é, então, manter a limpeza, a gente usar o sabão simples, o álcool 70, e independentemente do tempo de duração. Tá. Tem um outro ponto que o senhor mencionou um pouco, né, a respeito do uso da máscara, né, e a evolução que teve em relação justamente ao aprendizado também sobre essa medida. E aí tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta da Maria Eduarda: qual é a eficácia da máscara de tecido na prevenção? E aí eu queria adicionar a pergunta dela, tem muita gente que tem dúvida em relação aos cuidados que precisa ter com essa máscara de tecido caseira, né? A gente sabe que tem a máscara de tecido usada por algumas indústrias, nós na BRF, inclusive, usamos diversos tipos de máscara, né? Então, se eu puder comentar um pouquinho sobre essa máscara de tecido que a gente usa em casa, como deve ser o cuidado, qual a eficácia, e se puder comentar um pouco aí sobre a questão do uso de máscara. A máscara tem vários tipos diferentes. A primeira delas é essa máscara caseira, então corta lá um tecido,
e faz uma máscara que, quero lembrar todo mundo, tem que sempre cobrir o nariz e a boca. Não basta ter uma máscara só de boca ou uma máscara só de nariz, como a gente vê às vezes as pessoas usando. A segunda é aquela máscara que os cirurgiões usam para fazer operações. Então, eles colocam uma máscara para não contaminar a cirurgia, essa que a gente chama de máscara cirúrgica. Então, você compra em algumas casas especializadas, ela tem uma eficácia um pouco melhor que as de pano. E, finalmente, uma que é aquela que parece um bico de pato, que é conhecida como N95. Isso é uma referência ao filtro, que impede que passa partículas maiores. Então, ele é muito mais preciso. Essa N95 é a melhor delas. Tem até uma chamada N99, que é disponível, mas acontece que o problema é que ela é mais desconfortável. Ela segura mais o ar ali dentro, é um pouco mais, aperta um pouco mais o rosto, e isso traz um pouco de desconforto. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma. Essa N95 pode ser usada várias vezes, desde que ela esteja seca, porque depois que ela fica muito úmida, ou ela rasga, ou ela estraga, a gente tem que descartar. É a que a gente usa dentro dos hospitais, na área onde estão os pacientes com Covid-19. A máscara cirúrgica é aquela que a gente antes usava ela de forma descartável, e de fato ela funciona muito bem, ela protege a pessoa de pegar e ela protege a pessoa de passar o vírus para outros, e ótima eficácia, acima de 85%, só que também o uso muito prolongado dela, quando ela vai ganhando a umidade da respiração, vai abrindo buraquinhos, etc. Então, a gente não recomenda usar mais do que 4 ou 6 horas uma máscara cirúrgica daquela. A máscara de pano tem uma eficiência um pouco menor, mas acontece que ela, principalmente, protege as pessoas de passarem o vírus para fora, porque toda hora que você faz, vai espirrar, ou vai tossir, ou ele fala e sai aquelas pequenas gotículas que às vezes são imperceptíveis, para na máscara, e elas param na máscara e impede a disseminação. Essas máscaras, quanto não tem uma especificação do tecido, é claro que aqueles tecidos mais vedados vão ser melhores, mas eles dão mais desconforto, mas eu acho que é um papel que a gente tem que fazer até que a gente conheça uma forma de combater melhor esse vírus, usar máscaras, mesmo que sejam feitas em casa, quando a gente sair ou tiver contato com outras pessoas. Quanto tempo usar? Se a máscara começar a ficar cheia de orifícios, ou ela rasgar, ou ela tiver buraco, ela ficar muito úmida, o ideal seria trocar por outra. É possível lavar essas máscaras? A princípio, sim, mas outra vez, todas as vezes, quanto mais você usa, mais vai ela perdendo a capacidade de proteção. Em relação ao cuidado como lavar essas máscaras, o senhor tem alguma recomendação especial? Não, é lavar com sabão comum, não tem nenhuma recomendação especial. O sabão comum, então, ele já é eficaz com o vírus, tanto na limpeza das superfícies quanto na lavagem. A superfície do vírus, aquela estrutura que parece uma coroa que eu mostrei, é feita na sua base de uma gordura. Então, quando você coloca qualquer sabão, aquilo fura e ele acaba sendo destruído com facilidade. Ah, que ótimo. Bom saber disso. Não precisa, então, de nada muito especial. Água e sabão já garantem que a nossa máscara fica limpinha. Tem algumas perguntas aqui, doutora Esper, em relação à questão das pessoas poderem ou não contrair o vírus novamente. Tem algumas perguntas relacionadas a isso. Se a pessoa teve, se curou, ou né, teve teste positivo mesmo tendo sido assintomático, ou teve sintoma e depois se curou. Como é que está esse assunto sobre a possibilidade de uma nova infecção com o vírus, né? Essa questão da imunidade. Então, até agora, Raquel e todo mundo que fez essa pergunta, nós não temos nenhum caso que mostre que alguém tenha tido o vírus e depois tenha desenvolvido o Covid-19 outra vez. Então, a gente sabe que, muito provavelmente, uma única vez a pessoa pega a infecção. Então, o que significa? Se uma pessoa pega uma infecção ou desenvolve Covid-19, provavelmente vai estar protegido
de uma nova infecção. Só que nós não sabemos ainda quanto tempo vai durar essa proteção, porque o vírus está circulando desde somente dezembro. Então, a gente precisa de um pouco mais de informações. Mas se seguir o padrão das outras viroses semelhantes, a gente acredita que vai bastar só uma infecção para a pessoa ficar protegida. Essa é a base, por exemplo, de a gente desenvolver uma vacina. Se a gente conseguir simular essa infecção com uma vacina, sem que a pessoa tenha a doença, a gente talvez proteja todo mundo contra a disseminação ou eventuais novas ondas de Covid-19. Ótimo. E em relação à questão do isolamento, a gente recebeu aqui uma pergunta. Eu estou isolada em casa, os meus pais também estão isolados em casa. A gente pode se encontrar? Tenho muito essa dúvida em relação ao isolamento. Qual que é a sua visão aí como especialista? Veja, aí depende muito. Se por acaso ninguém teve o vírus, não tem sintomas, pode se encontrar? Pode. Agora, o problema é que se nesse ínterim o filho saiu de casa para fazer alguma coisa e voltou, sempre tem um risco dele estar no período de incubação. Então, você tem sempre assim, nunca existe risco zero a partir do momento que alguém tem contato com outra pessoa que teve um contato com um terceiro. Então, pesar esse risco-benefício é alguma coisa difícil. Então, o que eu tenho feito? Eu, Esper, eu tenho mantido, por exemplo, a distância da minha mãe, que tem 70 e tantos anos, eu não vou vê-la faz 3 meses. Por quê? Porque eu acho que é mais seguro para ela. Ela tem problemas de pulmão, eu não quero que ela tenha um risco de desenvolver uma doença grave. Então, a gente fica só em conferência aqui pelo telefone, pelo computador, porque é uma forma mais segura de protegê-la. Ainda mais que eu estou vendo pacientes todos os dias com Covid-19, examinando, quer dizer, você nunca sabe quando é que você pode estar com o vírus e pode transmitir para alguém como ela. Se tem pessoas que estão distanciadas de outros contatos, especialmente por mais de 14 dias, sem desenvolver sintoma nenhum, pode ter contato? Outra vez, a chance de transmissão é muito menor, mas não é zero. A gente nunca vai estar no momento zero de ter transmissão. Com uma exceção, digamos que o pai e a mãe não tiveram nada, você teve Covid em março, tá bem, já curou, muito provavelmente você já tem anticorpo. Então, desde que você tome cuidado com o contato de não trazer o vírus nas mãos para casa ou em alguma uma forma de, por exemplo, entrar em contato com alguém lá, o zelador, cumprimenta ele com a mão, depois sobe, quer dizer, você poderia eventualmente levar o vírus para casa, a chance de você, que já teve Covid no passado e já curou, transmitir para os seus pais é praticamente zero, porque você já tem anticorpos. Entendi, mas isso não quer dizer que você não tem que continuar cuidando com a transmissão por meio do contato, né, das mãos. Exatamente. Tá certo. E em relação ao tempo de transmissão, também tem algumas perguntas em relação a isso, né? A pessoa que teve o vírus, né? Esse tempo de transmissão, como você falou, o vírus pode estar incubado, né? Ao término dos 14 dias, a pessoa que já se curou, ela já para de transmitir? Como é que é essa questão do tempo de transmissão? O que é que se pode dizer de forma precisa em relação a isso? Vamos dizer que uma pessoa teve sintomas que começaram no 1º de maio. Aí ela ficou alguns dias com tosse, febre, e o teste deu positivo. A recomendação isolada para não transmitir para mais ninguém por 14 dias. E o que eu acrescento a isso, passados os 14 dias, também que ela não tenha mais sintomas. Então, se cumprido esse período, essa pessoa não é mais transmissora e ela poderia entrar em contato com outros sem o risco de transmissão por via respiratória. Lembra sempre que tem a coisa do contato. Tá. Ou seja, passados os 14 dias, se a pessoa ainda continua apresentando sintoma, ela ainda corre o risco de alguma transmissão. É melhor ver o que está acontecendo. Por que ela está com sintomas, né? Antes de tomar uma decisão.
Tá certo. Bom, a melhor maneira, então, é sempre a prevenção e acompanhamento médico, né, doutor? Exato. Tá. Bom, temos muitas perguntas aqui, eu acho que, de novo, boa parte aí foi respondida no início da sua apresentação, em relação à piora, aos sintomas, e algumas perguntas aqui, em relação a como a gente pode começar a prever, o senhor falou um pouco da vacina, né, tem uma pergunta aqui em relação a uma possível nova onda, né, o senhor falou, a gente vai ter momentos diferentes, a gente aqui no Brasil tem uma dimensão continental, tem que ir acompanhando, a vacina é o momento mais esperado aí, né, para a gente poder dar como encerrado o desafio da pandemia. Como é que a gente consegue olhar um pouco para frente, se tem perspectivas nessas retomadas aí de uma nova volta? A gente está ouvindo um pouco isso na China, né, o vírus voltando, sendo importado. Qual é a sua perspectiva em relação a uma possível nova onda no Brasil? A gente ainda está no pico, né? O que a gente pode esperar pela frente? Eu acho que é muito cedo para a gente fazer uma previsão, porque esse retorno às atividades pleno ainda não aconteceu na maioria dos lugares. A gente sabe que na China eles começaram a abrir, mas acontece que a abertura lá foi aos poucos também, viu? É tudo muito regulado, o trânsito das pessoas, etc. Na Alemanha, que também teve uma redução muito significativa dos casos, eles começaram a abrir, começou a aumentar o número de casos de novo. Nada se configurou como uma grande segunda onda até agora. Todos os locais onde começaram a abrir casos de novo, teve uma quantidade relativamente pequena comparado com o pico que eles experimentaram. Mas essas coisas a gente vai provavelmente aprender muito mais com os outros países, porque como a gente chegou mais tarde, nós podemos adequar as nossas decisões baseado também no que se viu em outros lugares. O que vai acontecer no Brasil, portanto, ainda é uma incógnita. O que eu diria é que essa redução da mobilidade aqui em São Paulo, de alguma forma, fez baixar o número de casos esperados. A gente talvez teria muito mais casos se tivesse tudo normal, funcionando normalmente, como estava antes. Basta olhar como era o transporte público em São Paulo antes da pandemia. Imagina um tanto de pessoas ali infectadas, transitando naquele aglomerado tão grande de pessoas, a chance de disseminação seria provavelmente muito maior. Então, ter tido a decisão de diminuir fez com que abaixasse o número de casos, mas também talvez a gente tenha prolongado um pouco a duração. Isso foi bom? Sim, porque a gente diminuiu a pressão no nosso sistema de saúde. O que vai acontecer lá para frente, a gente tem que observar os nossos números com muita cautela para tomar essas decisões. Obrigada, doutor. Voltando então aqui um pouco para a questão de como é que a gente pode tomar os cuidados, tem uma pergunta da Simone Zavati, que é, quando temos a necessidade de sair e ao retornar para casa, ela tem colocado toda a roupa para lavar, a máscara, calçado na lavanderia e toma banho quando volta para casa. Essa é a maneira correta? Tem algum ponto a acrescentar? Esse cuidado, né? Quando a gente precisa sair de casa, como é que tem que ser o cuidado no retorno? E aí eu vou acrescentar aqui também com uma outra pergunta, que é da Márcia Reato, que pergunta sobre a possibilidade de contaminação através dos olhos, se também tem que ter algum cuidado, a gente tem falado de máscaras, tem que ter algum cuidado adicional, se existe essa possibilidade de contágio nos olhos, tem alguma recomendação também para esse cuidado? Sobre o retorno, o que a Cláudia, né, está fazendo é de fato uma medida bastante rigorosa. Se ela é essencial para todas as vezes que retorna à casa, a gente não tem a resposta. Eu acho que o mais importante é ela sair de máscara, voltar com a máscara, retira a máscara, lava bem a mão com água e sabão. Se ela trouxe alguma coisa que teve em contato com outras superfícies, passa um pano limpo, de preferência um pano com alguma coisa que vá limpar a superfície na hora de começar a lidar com as coisas. Não há uma recomendação formal para se lavar, por exemplo, frutas, vegetais, alguma coisa da forma diferente do que a gente habitualmente faria. Então, basta que ter os cuidados de higiene com os alimentos de uma forma geral, que seria suficiente.
Sobre a Marta do olho, Marta, nos hospitais a gente usa óculos de proteção, sim, sabe? Por quê? Porque às vezes essas gotículas que saem com o vírus, ou o vírus que ele ganha o ar por alguns minutos, ele pode depositar no olho, e aí você tem a transmissão, que é uma forma, talvez, do vírus entrar. Isso é uma teoria, mas é um cuidado que a gente utiliza dentro dos hospitais. Então, se, por exemplo, você vai mexer com coisas na rua, fica coçando o olho, a chance de você levar o vírus para dentro de uma superfície onde ele pode entrar existe. Mas o principal mesmo é nariz e boca, que é onde a gente sabe que é a principal forma de transmissão. Doutor, obrigada. Nós estamos aqui indo para o nosso último minuto de conversa. Tivemos muitas perguntas, eu acho que a sua apresentação foi muito esclarecedora. Eu queria finalizar aqui agradecendo todo mundo que participou e deixar aberto aqui para um comentário final, se o senhor tiver que elencar aí 3 cuidados básicos que a gente precisa tomar no nosso dia a dia, estar atentos, o que é que o senhor, como especialista, recomenda para a gente? Eu falaria algumas rápidas coisas. A primeira delas é que ninguém tem todas as respostas para todas as perguntas. A gente ainda está aprendendo com esse vírus. A segunda coisa é que a gente vai olhar para trás e vai descobrir que a gente fez alguns erros. Numa coisa nova como essa, é um momento sem precedentes na história da humanidade, a gente vai descobrir que poderia ter feito coisa melhor, poderia ter feito coisa diferente, e isso faz parte da natureza humana. A gente comete, um conhecimento que a gente vem somando com o passar do tempo. Mas é muito importante, na minha opinião, que a gente mantenha uma disciplina coletiva. Embora muita gente discorde de muita coisa, gostaria de estar fazendo coisas de forma diferente, e muitas vezes dentro dos comitês, das discussões que eu participo, eu sou voz vencida, quer dizer, eu acho que deve fazer dessa forma. E todo mundo fala, a maioria fala, não, acho que é melhor fazer de outra forma. Tudo bem, então vamos todos seguir uma certa disciplina, porque nos locais onde teve um combate mais efetivo da epidemia, as ações foram mais conjuntas, mais disciplinadas, mesmo que elas pudessem ser diferentes umas das outras. E eu terminaria dizendo que a gente tem que basear as nossas medidas, as nossas ações no conhecimento técnico-científico. Por mais que exista, por exemplo, uma impressão que alguma coisa possa dar certo, o que dizem os trabalhos científicos? O que dizem as pessoas que lidam especificamente com aquela área? Qual que é a melhor forma da gente incorporar o conhecimento? É a gente investir no conhecimento científico, ver o que os trabalhos mostraram e investir na formação do conhecimento. Então, essa é uma coisa que coloca cada país estrategicamente na frente do outro. O Brasil teve um aumento de investimento em pesquisa com essa pandemia, mas eu acho que é mais importante do que isso, é que toda a nossa sociedade perceba que consiga avaliar o tanto que isso é importante. Porque, por exemplo, os Estados Unidos têm a primeira medicação antiviral licenciada. Por quê? Porque eles investiram em pesquisa. Porque eles conseguiram descobrir quem que vai ter acesso a essa medicação antes que qualquer pessoa, qualquer país, Estados Unidos. Então, é muito importante esse investimento. A China é quem mais produz equipamentos de proteção individual, vem mais rapidamente que todo mundo, a China. Então, acho que a gente tem que pensar de forma parecida, a gente tem que investir nessa linha aqui no Brasil para a gente se preparar, porque essa não vai ser a última epidemia ou pandemia que a gente vai enfrentar. Tá ótimo, doutor Esper, agradeço mais uma vez aqui em nome da BRF, dos nossos 90 mil colaboradores, de todas as comunidades onde estamos presentes. Soubemos que tivemos aqui autoridades também acompanhando a nossa live. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Foi um momento bem esclarecedor e esperamos contar com você aí ao longo dessa jornada. Temos aprendido muito juntos. Muito obrigada por compartilhar conhecimento aqui com a nossa rede.
Obrigada e um bom dia, uma ótima sexta-feira para você, para todos os outros colegas seus aí na linha de frente. Contem conosco aqui na BRF. Como eu falei no começo, nós entendemos a nossa responsabilidade, temos feito a nossa parte por esse todo e estamos felizes em poder compartilhar conhecimento aqui com toda a nossa rede, com todo o nosso time. Obrigada, doutor. Obrigado, Raquel. Obrigado mais uma vez a todos e obrigado por toda a ajuda que temos recebido no Hospital das Clínicas.